Muito boa tarde. Muito obrigado à comissão organizadora do Let's Go, que me permitiu apresentar um projeto que nós queremos aqui compartilhar com vocês. Daniel? É Daniel? Por favor. Ok. Eu sou Enio Starosky, sou diretor do Colégio Luterano São Paulo, capital, e por alguns anos faço parte de um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos Medievais, Oriente e Ocidente, da Faculdade de Educação da USP, e tenho o privilégio de, muitas ocasiões, levar professores, pesquisadores ao colégio. No ano retrasado, no final de 2017, nós, através do professor Jean Lawande, talvez alguns de vocês aqui o conhecem, é professor titular da USP, achou por bem fazer um movimento inverso daquele que normalmente nós estamos acostumados a ver, que a pesquisa fica para a universidade e para a pós-graduação. Então, um movimento contrário, da pós-graduação à educação básica. Exatamente essa é a proposta aqui. Concretizar um projeto de iniciação científica. Até aí, muitas escolas fazem isso. Nós sabemos que temos projetos de iniciação científica no ensino médio, muito interessantes em várias escolas. O que é inovador aqui, no projeto do Colégio Luterano e algumas outras escolas na capital paulista, é exatamente a parceria junto de uma universidade e a parceria junto à USP, que resulta na publicação dos estudos propostos por alunos do ensino médio e alguns, inclusive, já no 9º ano. O projeto de iniciação científica no ensino médio, que nós colocamos, assim como título aqui, na verdade, dá nascimento a revistas interessantes que nós batizamos como CEPTA, uma palavra latina que significa início, mas não um início qualquer, um início com iniciativa, com empreendimento. Então, nós batizamos, na verdade, o professor Jean Lawande, que batizou como um grande linguista da USP, batizou as revistas como CEPTA. Então, essas revistas reúnem ensaios de especialistas, textos clássicos e artigos de alunos dos colégios de São Paulo, capital. Esse projeto, como nós falamos, está ligado ao Centro de Estudos Medievais, Oriente e Ocidente, da Faculdade de Educação da USP. E tem esse viés exato de fazer com que o pesquisador não seja visto só como aquele que é universitário ou pós-graduando. E o que é interessante também lembrar é que a BNCC, um dos eixos da BNCC, preconiza, estabelece como o incentivo a estudantes, para que estudantes realmente façam os seus estudos e suas pesquisas. O incentivo ao estudo e à pesquisa é um dos eixos da BNCC. No Colégio Luterano, como em alguns outros colégios que eu já conheço, a iniciação científica em forma de artigo, em TCC, já acontece há alguns anos. No Colégio Luterano, precisamente há 11 anos. O que é interessante exatamente no projeto, no meu entendimento, é a proximidade de colégios de ensino médio e um centro de estudos, como o Centro de Estudos Medievais da Faculdade de Educação da USP. Esse é um projeto, no meu entendimento, inovador, por esse aspecto preciso de unir uma universidade de renome a esses trabalhos de iniciação científica do ensino médio, inclusive alguns já do 9º ano. Com isso, nós estamos estabelecendo o quê? A valorização não só da prática de fazer pesquisa, mas também a prática de apresentá-la.
Os trabalhos passam por uma avaliação criteriosa, tanto na escola quanto na revista, através de uma comissão científica. São trabalhos, portanto, relacionados preferencialmente ao curso que os alunos pensam em fazer no ensino superior, seguem as normas da ABNT e são apresentados a uma banca formada pela direção do colégio, pelo orientador, professor orientador, professor geral do projeto e a coordenação pedagógica. Nós tivemos o privilégio, no dia 26 de novembro de 2018, lá no Colégio Luterano, realizar a sessão solene de lançamento das duas revistas. Uma publicação conjunta, portanto, do CEMOROC, da FEUSP, com o Instituto Jurídico Internacional da Universidade do Porto, e eu tenho a honra de ser coeditor como Colégio Luterano São Paulo. O evento contou com o privilégio da vinda de Portugal do professor Dr. Paulo Ferreira da Cunha, um dos nossos editores-chefes, catedrático da Universidade do Porto, recentemente empossado juiz da Suprema Corte de Portugal. A professora Silvia, doutora Silvia Colello, e o professor Jean Lawande, que é o fundador e presidente do Centro de Estudos, são os principais mentores desse projeto. A professora Silvia, eu fiz questão de trazer aqui uma fala um pouquinho longa dela, mas é interessante o que ela diz. Ela é uma grande pesquisadora, palestrante pelo Brasil afora, e ela traz essa fala aqui interessantíssima. Muitos alunos que ingressam na faculdade têm poucas competências como pesquisadores e produtores do conhecimento. E isso não é culpa da escola, mas da prática existente de ensino empacotado. O aluno está acostumado a receber o conhecimento pronto. Em face disso, percebemos o quanto a escola é carente na formação de pesquisadores, desde a educação básica aos cursos de graduação e até de pós-graduação. Buscamos, então, uma forma de valorizar escolas que já fazem esse trabalho. Como eu disse, o professor Dr. Paulo Ferreira da Cunha nos honrou com a sua presença lá no Colégio Luterano, no dia 26 de novembro do ano passado, e ele presidiu, gentilmente, o lançamento dessas duas revistas. Apesar das limitações do seu novo cargo como magistrado na Suprema Corte de Portugal, ele fez questão de vir a São Paulo para presidir esse momento especial lá em novembro. E ele diz aqui, de uma maneira muito interessante, encontramos-nos no Colégio Luterano, São Paulo, um dos pilares dessa magnífica obra, que está a se colocar aos estudantes pré-universitários, de vários níveis até, estimulando-os a fazer pesquisa, que tem sido uma das principais tarefas dos universitários, e de que resultaram, para já, os 2 magníficos volumes da série Chepta. Portanto, no meu entendimento, trata-se de um projeto revolucionário de grande impacto, publicar em prestigiosas e tradicionais revistas acadêmicas internacionais, ao lado de artigos destacados, de destacados doutores, uma seleção de TCCs de alunos do Colégio Luterano, Escola Bilíngue Pueridomus, Colégios Ítaca e Centro de Estudos Júlio Verne, que é de Diadema. No caso aqui, nós estamos falando das 2 publicações, eu trouxe 3 volumes de cada exemplar, para que nós depois possamos aí distribuir para vocês. Quem quiser, quem tem interesse, o primeiro que chegar pode pegar os exemplares. Aqui apenas uma imagem de um momento lá solene do lançamento. O professor Paulo Ferreira da Cunha, junto do professor Jean, ao centro da mesa, os demais convidados. Fizemos um momento solene. Isso pode parecer muito formal, né? Nós falando aqui da informalidade, da inovação, de uma escola diferente, mas achamos que tem momentos que precisamos de uma formalidade minimamente organizada para que possamos, então, lançar um projeto como esse que nós estamos aqui apresentando a vocês. Adiante. Não está indo aqui.
Voltando um. Aqui é interessante nós mencionarmos que o prestigioso jornal da USP repercutiu, celebrou em longa matéria essa publicação. Então, vocês podem acessar essa publicação, uma reportagem bem longa, feita no ano passado, em novembro, pelo jornal da USP, que hoje é só eletrônico. Alguns temas, e aqui nós passamos a citar algumas coisas bem, os resultados, ou os temas, os títulos, alguns dos títulos estudados pelos estudantes do ensino médio, e como eu disse, acho que 1 ou 2 são do Fundamental 2, nono ano. Alguns temas interessantes que podemos aqui listar, né? Movimentos anti-vacina, tratamento de queimadura com pele de tilápia, é um assunto extremamente interessante, busca pelo corpo perfeito, alienação parental, nanotecnologia, veganismo e saúde, mercantilização da fé, o impacto do cinema nas pessoas, perfis virtuais, dificuldades encontradas pelos refugiados sírios no Brasil, perigos do nacionalismo e sua nova condição. Alguns temas que foram tematizados, alguns temas foram estudados e foram apresentados nas revistas. O interessante também aqui, eu fiz questão de mencionar, quase já chegando ao final da minha apresentação, gostaria de realmente fazer essa breve apresentação a vocês, não cansá-los aqui. Aliás, até seria interessante que a comissão organizadora do evento não servisse no cardápio feijoada, né? Hoje alguns comeram feijoada e podem até dormir logo depois do almoço. Mas então, aqui eu queria mencionar apenas um dos projetos, qual a repercussão e o resultado, o longo alcance de um tema intitulado aqui por um estudante chamado Natan Sepúlveda Teixeira, que tematizou um assunto interessantíssimo. E esse será um dos artigos a serem publicados na Chapta 3 e 4, nós vamos fazer 2 revistas neste ano. Um dos temas já classificados e pronto para publicação recebeu o patrocínio de uma empresa alemã e propõe, com grande possibilidade de aplicação em larga escala, produzir energia elétrica a partir do barulho. Isso aqui é interessantíssimo. Produzir energia elétrica a partir do barulho. Eu acredito que é um projeto inovador e que já uma empresa alemã patrocinou o pai e a mãe do Natan, juntamente com ele, um mês numa universidade de Jerusalém, estudaram, o Natan apresentou esse projeto dele junto à universidade e estão estudando a possibilidade de aplicação. Eu finalizo essa apresentação breve fazendo referência às palavras do professor Paulo Ferreira da Cunha em seu discurso lá no Colégio Luterano. Humberto Eco disse que o céu será um lugar de pesquisa. Pode ser que não seja apenas uma biblioteca, como alguns sugerem, porque a casa do Pai tem muitas moradas, como dizia Teresa de Ávila no seu livro de instrução às suas freiras. Mas certamente uma das moradas é uma grande biblioteca e outra um enorme laboratório, numa ala de pesquisa, que não será das menores, quero crer. Pesquisa é uma alegria para sempre. Os links das revistas estão aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu gostaria de saber um pouco do funcionamento disso, né? De como é esse link entre a universidade e a escola. Quer dizer, as propostas abrem bolsas para alunos do ensino médio, é a universidade que abre bolsa para eles escolhem o tema ou vêm de grupos de pesquisas já com temas direcionados, né? Boa sua pergunta, agradeço. Com relação a incentivo financeiro, no caso, não há. Não há incentivo financeiro nisso. Até ontem eu escutei que a CAPES cortou 5.600 bolsas dos graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, enfim, uma lástima isso.
A sua pergunta vem em boa hora para dizer assim, nesse projeto aqui, quem sabe a CAPES até faça isso lá, mas coloque, por exemplo, no ensino médio. Os moleques, os nossos alunos, são extremamente criativos e talvez a criatividade se vai, na medida que a faixa etária vai se avançando, né, vai avançando, e nós não somos tão criativos como eles. Quem sabe Bolsa da CAPES seria uma boa no ensino médio para patrocinar, para subsidiar essas pesquisas. Mas não há. Há um incentivo apenas para que eles publiquem numa revista de renome internacional, posso até depois deixar com vocês, você pode circular aqui, quem quiser olhar, ao lado de consagrados escritores nacionais e internacionais, esses alunos podem publicar. É um incentivo a vibrar com a vida, a querer, de fato, fazer algo diferente, mudar esse mundo que nós tanto precisamos. Mas não há... Não é coautoria. A coautoria é junto de um co-orientador no próprio colégio. Então, os professores das áreas afins, por exemplo, alguém tratou, por exemplo, tem na matéria aí do jornal da USP, um menino que fez a entrevista e o tema dele era inteligência artificial, o Gianluca. Ele tematizou esse assunto, trouxe algumas coisas muito interessantes. Quem o ajudou, o orientou, professor de informática, evidentemente, inteligência da escola. Quando eu falo dos artigos de pessoas renomadas, nacional e internacionalmente, esses são artigos correlatos para dar sustentação à publicação. Simplesmente assim, para dar sustentação a essa publicação que nós realizamos, então, em conjunto com a Universidade de São Paulo. Mas o professor Paulo Ferreira da Cunha, por exemplo, ele coloca um dos textos dele, a viagem, a expedição a Oz. E aí fala sobre como fazer um trabalho de iniciação científica. E aí introduz, no chapter 1, no volume 1, exatamente como um estudante deve proceder para fazer um bom trabalho com fundamentação científica. Então, essa é a proposta. Os consagrados escritores publicam e os jovens escritores publicam também. Quer dizer, lado a lado, consagrados escritores com escritores iniciantes. Passa por uma avaliação, muito bem perguntado. Não é que todos os alunos são classificados. Há uma avaliação, a comissão de avaliadores, evidentemente que eu não faço parte, eu, como diretor do colégio, nem poderia fazer parte dessa comissão que avalia quais os trabalhos podem ser publicados. Então, há uma avaliação feita pela comissão do CEMUROC, do Centro de Estudos, desse grupo de pesquisadores. Muito bem. Ok, muito obrigado pela atenção de vocês.